Agora, eu vou te perguntar de um assunto que, assim, da autossabotagem, né, nas Uhum, relações uhum, de trabalho. uhum. Você pode explicar um pouco o que é essa autossabotagem, né? O que acontece nas relações de trabalho? Como isso pode provocar problemas dentro de uma empresa com autossabotagem? A autossabotagem é bem interessante, porque assim como os gatilhos, né, estão lá trabalhando componentes do passado, a autossabotagem, não necessariamente está trabalhando somente componentes do passado, mas são, digamos assim, características desta pessoa que fazem com que essa pessoa haja, contra ela mesma. Vou dar um exemplo. Pessoas muito autocríticas são ótimas em certas ocasiões e certos cargos. No entanto, a autocrítica em demasia, ela pode impedir que a pessoa faça, realize. Ou seja, a pessoa está tão preocupada em não errar que sequer tenta. Então, é um tipo de autossabotagem, né? A crítica é uma autossabotagem. E como ela pode manifestar no ambiente de trabalho? Ela manifesta no ambiente de trabalho por meio do modo de funcionamento daquela pessoa. Então, uma autossabotagem, vou dar um exemplo. Imagine que a pessoa se preparou para crescer na empresa, estudou, fez tudo que fez as certificações que precisava fazer, se preparou para isso e cresceu e foi crescendo. Num dado momento, ela bate num teto do qual ela mesma não cresce, não por conta de aspectos da própria empresa em si, mas por conta de uma crença de que ela não é capaz de subir mais que isso, né? Que ela tem ali alguns impedimentos pessoais nesse próprio crescimento. Então, ela começa a fugir. Então, por exemplo, a esquiva, comportamento Uhum. de esquiva. Começa a se esquivar de situações de tomada de decisão, situações onde exigem ali uma resposta mais assertiva, um enfrentamento de conflito, um enfrentamento de tomada de decisões. Então, a pessoa vai se esquivando, se esquivando. Só que quando você chega num certo nível de cadeira, um nível hierárquico, se você não banca as suas tomadas de decisão, você não cresce mais. Você fica nesse teto. Então, é um outro tipo de autossabotagem também, esse comportamento esquivo que a pessoa tem. Sabe aquele tipo de pessoa, assim, que todo mundo acha que é incrível com essa pessoa, que é uma pessoa Maravilhosa. desejada, maravilhosa, mas que todo mundo fala, nossa, fulano é legal, nunca tem conflito, é uma pessoa boazinha, está sempre, né, solícita, e evita qualquer tipo de problema. Essa pessoa, qual é a questão dela? Ela tende sempre a estacionar num nível hierárquico mediano para baixo. Por quê? Porque para crescer você tem que ter certo tipo de atitude, sobretudo no ambiente corporativo, né? Onde principalmente nós mulheres que precisamos nos firmar e Sim. termos um posicionamento firmes frente ao mundo corporativo, né? É conquistar o nosso espaço. Sim.